Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Domingo de manhã, Escola Bíblica Dominical. Eu quero que todos os irmãos estejam desfrutando de uma paz, de uma alegria interior, estejam com seus corações abertos para nós meditarmos juntos, né, nesse tema que eu vou apresentar aqui, que é um tema bastante importante, é um tema que muitas vezes nos deixa assim com certas perguntas, né? E ele é um tema que vai falar justamente de uma realidade, principalmente cristã, e na sua interação com a dimensão espiritual. Nós muitas vezes não conseguimos, né, distinguir essa relação, essa interação, e isso pode de alguma maneira, né, trazer problemas, trazer dificuldades, trazer impedimentos. Eu hoje quero falar sobre nossos campos de batalha, o nosso campo de batalha, né? Eu quero começar lendo o que está escrito em Efésios capítulo 6, verso 12, que diz assim: Paulo diz aos Efésios: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Muitos cristãos, né, eu tenho conversado com muitas pessoas nessa trajetória do meu ministério, e muitos cristãos perguntam se o diabo está na terra ou se ele está no inferno, né? Então me perguntam se ele pode habitar no cristão, se é possível, né, que espíritos malignos habitem no cristão, ou se estão somente no mundo, nas dimensões espirituais. O fato é que o diabo ele é um espírito de trevas, e ele está nas trevas. Então, onde há trevas espirituais, ali está o diabo, né? E o termo batalha espiritual traz uma dimensão em nossa experiência cristã, né? A ideia de encarar espíritos maus em batalha é um conceito que muitas vezes nos deixa... Não todos, mas algumas pessoas ficam perplexas e até intimidadas, né? Nós sabemos que Deus não nos deu espíritos covardes, né? Mas espíritos valentes, decididos. Até porque quando o homem chega a Jesus, ele chega como ovelha perdida, nunca como um guerreiro, né? Então esse aspecto da palavra que nós estamos vendo é um aspecto bastante importante nós debulharmos, né? Nós entrarmos nele com mais profundidade. Então, alguns poderão até nunca travar uma batalha espiritual, a verdade é essa, né? Mas todos nós precisamos encarar o fato de que o diabo começou uma batalha contra nós no momento em que nós somos resgatados das trevas para a luz. Ele começa a exercer, vamos dizer assim, a fazer uma completa opressão, uma completa imposição, né, na nossa vida. Então é essencial para o nosso bem-estar espiritual discernir áreas da nossa natureza, né, que estão abertas ao ataque satânico, né? Judas, quando nós olhamos na Bíblia, a palavra de Judas, no versículo 6, diz assim: e aos anjos não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada. Ele os tem guardado em trevas, presos em correntes eternas para o grande dia do juízo, né? Então o diabo e seus anjos, aquele a quem ele perverteu, aquele a quem ele conseguiu mudar, né, deturpar, né, aquilo que eles tinham recebido originalmente de Deus, eles foram, vamos dizer assim, regimentados, né, e estão, obviamente, junto com Satanás, né, nesse trabalho de opressão e de imposição contrária a todos aqueles que se dizem da luz, né? Então, esses anjos caídos, eles foram relegados, eles foram condenados a viverem em trevas. E essas trevas, elas não significam simplesmente, né, regiões sem luz. Nós precisamos entender o que são trevas, né? Ou
áreas privadas da luz visível. As trevas eternas, às quais as Escrituras se referem, elas são essencialmente trevas morais, né? Em última análise, elas se degeneram em trevas literais mesmo, né? Mas a causa disso tudo não é só a falta de luz, né? Quando a gente fala em trevas, no aspecto espiritual, nós estamos falando ausência de Deus, que é luz, né? Você pode ter um lugar que tenha ausência de luz, mas não esteja, as coisas não estejam totalmente ocultas, né? Então é muito importante nós reconhecermos que as trevas, para onde Satanás ele foi banido, elas não estão limitadas às áreas simplesmente fora do homem, fora da humanidade, né? Ao contrário, né? Nós entendemos que nós fomos libertos do território do reino de trevas. Quando nós olhamos Colossenses capítulo 1, verso 13, diz assim: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, né? Então não estamos assim enlaçados nas trevas. Se nascemos de novo, estamos na luz, claro, né? Mas se nós tolerarmos as trevas em qualquer área da nossa vida, em qualquer parte da nossa vida, através da tolerância do pecado, o que vai acontecer? Nós ficamos vulneráveis aos ataques satânicos, né? Onde há desobediência voluntária à palavra de Deus, aí vai ter trevas espirituais, né? E potencial, vamos dizer assim, enorme, grande para as atividades satânicas, né? Jesus ele exortou lá em Lucas capítulo 11, verso 35, ele diz assim: portanto, cuidado, para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Eu, quando li esse texto, eu fiquei assim, pensando, né, raciocinando, como que um lugar que não tenha luz, né, podem ser considerados, vamos dizer assim, ou melhor, as trevas podem ser consideradas luz. Porque é o que Jesus está falando aqui, para que a luz que está no seu interior não sejam trevas. Então, a trevas, ela tem uma luz, né? Interessante, essa treva é uma luz. Então, há uma luz no homem, há uma luz em mim, há uma luz em você. Agora, se o nosso espírito está iluminado pelo Espírito de Cristo, ele se torna lâmpada do Senhor, né? Através do qual ele sonda o nosso coração, né? Nós vemos aí em Provérbios capítulo 20, versículo 27, diz assim: o espírito do homem é lâmpada do Senhor, né? Então há realmente uma irradiância, né? Uma irradicância que envolve os cristãos, né? Nós temos a luz de Cristo brilha em nós irradiamos essa luz, né? Aqueles que são verdadeiramente cheios do Espírito Santo. Mas quando você aceita o pecado e você mantém o pecado, né? Essa luz que está em nós, ela deixa de ser a luz de Deus para ser a luz das trevas, né? Eu estava imaginando como seria essa luz das trevas, e a gente fica sempre tentando arrumar uma forma física, né, da gente comparar. Eu lembrei que nas boates fica aquele ambiente escuro, tem aquela chamada luz negra, né? É uma luz que mantém o ambiente escuro, mas que permite você ver, né? Então, o que acontece? Satanás ele passa a ter acesso legal, né? Dado por Deus, claro, para habitar nas regiões de trevas, né? Então nós temos que entender esse ponto. O diabo ele pode trafegar em qualquer área de trevas, né? Mesmo que não exista, vamos dizer assim, no coração do homem, né, essas trevas, ele através da tentação, através das ofertas, através daquilo que ele coloca diante do homem, muitas vezes o homem ele cai, e naquele momento ele abre uma porta para a entrada das trevas, e ali Satanás tem um direito legal. Então, o exemplo disso, né, a gente tem sempre que procurar na Bíblia exemplos que vamos dizer assim, vão mostrando a verdade para nós. Um exemplo disso, eu lembrei quando Pedro negou Jesus, né? Pedro era um discípulo de Jesus, andava com Jesus, estava com Jesus todo o tempo. Então, é óbvio que Pedro falhou, é óbvio que Pedro caiu, né? O que nós não vemos, então, assim, nesse aspecto de Pedro,
é o que estava acontecendo à volta dele, no mundo espiritual. Nós não vemos isso, nós vemos a parte física, né? E Jesus, ele, em determinado momento, ele tinha profetizado a Pedro que Pedro negaria 3 vezes, né? Então qualquer pessoa que estivesse observando as ações de Pedro naquela noite em que ele negou Jesus, até poderia dizer ou concluir que aquela atitude teria sido uma manifestação de medo, mas Pedro não era medroso, né, por natureza. Ele era discípulo, e nós vemos que horas antes ele tinha até entrado na frente de Jesus, puxado a espada, cortado, né, a orelha de Malco, né, que era um daqueles que estavam buscando Jesus para prendê-lo. Então, não foi medo humano, né, que fez Pedro negar o Senhor. Foi indução satânica. Foi uma espécie de manifestação, né, de uma tentação satânica, né? E Jesus já tinha avisado o apóstolo. Quando nós olhamos ali em Lucas, capítulo 22, no verso 31 e 32, está escrito assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça seus irmãos, né? Então nós vemos que Satanás, ele vive pedindo a Deus, ele vive como no caso de Jó, ele comparece diante de Deus, pedindo a Deus para trazer, para poder, né, nos colocar em prova, né? E por isso que Paulo, ele diz a Timóteo em determinado momento: procura apresentar-te como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. Então, atrás dessa cena que nós estamos vendo, Satanás havia pedido, né, a Deus e recebido permissão para peneirar Pedro, né, como trigo, como diz essa palavra. E Satanás, ele teve acesso a uma área em trevas, justamente do coração de Pedro, porque Satanás, ele só consegue entrar na dimensão em trevas, ele não consegue entrar na dimensão onde há luz. Onde tem luz, Satanás não está, né? A luz, ela tira toda a treva, né? Então, como Satanás, ele pode ter feito para Pedro cair? Nós vemos que Satanás também tem um caminho, ele tem uma estratégia, né? Ele prepara, né, estrategicamente um caminho para fazer com que o cristão caia, né? Quando nós olhamos a palavra de Deus, quando nós vemos a palavra de Deus, logo depois deles comerem a Páscoa, né, a ceia da Páscoa, Jesus disse para eles que um deles o trairia. E nós vemos ali em Lucas, capítulo 22, no verso 23, diz assim: eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer aquilo, né? Aquele era um tempo, irmãos, muito sombrio, né? As coisas estavam ainda começando, as verdades do reino de Deus estavam sendo transmitidas por Jesus, mas mesmo durante aqueles momentos, né, nós vamos ver que na continuidade, no versículo 24, surgiu uma outra discussão. Diz assim: surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Ali Satanás já tinha, vamos dizer assim, manipulado para mexer com a soberba, com o orgulho, né, com o egocentrismo, e eles passaram de uma atitude de choque e desânimo, que era aquela quem vai trair, para uma outra interrogação, né? E logo Pedro entrou em evidência, né? Aquele homem que tinha andado sobre as águas, né? O mais ousado, ele era um zelote, né? Desafiador, falador dos apóstolos. Logo a figura de Pedro prevaleceu, né? E nós podemos concluir que a altivez de Pedro entre os discípulos deixou um ar de superioridade. E é justamente esse ar de superioridade que Satanás acabou usando, né? Usou aquela atitude de presunção, de arrogância, e levou Pedro a um nível de orgulho, já preparando Pedro para a queda profetizada por Jesus, né? A Bíblia diz lá em Provérbios, capítulo 16, que o orgulho precede a ruína, né? Então o orgulho, ele causou a queda, né, de Pedro, e Satanás, ele estava usando essa mesma área, né, que afetou a ele no passado, né, porque Satanás caiu por orgulho, por soberba, né? Satanás usou essa mesma arma para ferir a Pedro, né?
Então, Satanás ele conhece muito bem, por experiência, o julgamento de Deus contra o orgulho, contra a inveja, contra a soberba, né? E Satanás não poderia, né, de forma nenhuma atacar e destruir Pedro sem permissão de Cristo, né? Ele tinha que garantir a permissão do Senhor antes de vir diretamente contra o apóstolo, né? O fato é que o diabo pediu permissão e recebeu. Essa muitas vezes, né, são coisas que às vezes nos deixam assim, mas Deus permite que o diabo, né, nos alcance. Na verdade, Jesus, ele na oração sacerdotal, uma das coisas que ele pediu ao Pai, diz assim: não peço que os tires do mundo, mas que os livre da tentação. Como Jesus falou para Pedro: olha, Satanás pediu, eu tenho orado, né, eu orei por você, para que você não caia nesse laço, né? Então a arma que Satanás usou para a queda de Pedro foi o próprio pecado de orgulho de Pedro. O que nós vemos aqui? Que nós vemos que a queda humana, né, ela acontece numa vertente da própria natureza humana. Então o que isso nos sugere, irmãos? Que nós precisamos sempre reconhecer, né, antes de iniciar uma guerra, áreas que nós escondemos, né, áreas de trevas que nós escondemos, né, dentro de nós, que eu já chamei de fortalezas, porque essas áreas serão as mesmas áreas com que nós seremos levados à queda e seremos derrotados nessa luta, nessa batalha espiritual. E geralmente as batalhas que nós enfrentamos, elas não vão cessar, elas não vão acabar até que nós descobramos e nos arrependamos, né, dessas trevas que estão em nós. Às vezes nós agasalhamos dentro de nós trevas escondidas, né? Mesmo cristãos, escondidas assim como Pedro. Pedro era cristão, Pedro era discípulo de Jesus, mas ele guardava dentro dele a soberba, o orgulho, quero ser o maior, eu sou o bom, né? Eu sou o melhor, eu sou o preferido, né? Então nós precisamos identificar isso para quê? Para que nós sejamos vitoriosos nessa batalha espiritual. Nós precisamos estar, em outras palavras, discernindo os nossos próprios corações. E a palavra de Deus diz, né, que coração, quem o conhecerá, né? Quem conhecerá o coração? Então nós precisamos andar com humildade, né, diante do nosso Deus. Nossa primeira ação, ela deve ser de submetermos a Deus. Quando nós olhamos a palavra de Deus, em Tiago capítulo 4, verso 6, fala em submeter-se a Deus, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós, né? Então, isso que a Bíblia nos diz, a Bíblia nos mostra. Então, a boa notícia para Pedro e para nós é que Satanás ele nunca vai conseguir permissão para destruir os santos se não houver realmente, né, um motivo, né? Então, é preciso que nós saibamos que ele apenas está limitado a nos peneirar como trigo, como foi o caso de Pedro. O que significa? Ele está limitado a nos testar, a nos provar, né? O resultado desse tipo de ataque satânico permitido por Deus, inclusive Deus permite isso até para limpar a nossa alma do orgulho, né? E produzir maior humildade, maior transparência em nossas vidas. Então pode parecer terrível, mas Deus faz estas coisas para o nosso bem. É por isso que diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus segundo o propósito dele, né? Então essa casca interior, ou melhor, essa casca exterior da nossa existência, da nossa natureza carnal, ela precisa morrer, ela precisa ser levada à cruz, né? Para quê? Para que brote uma nova natureza, né? Uma natureza de uma nova criação. É como muitas vezes você rala a sua mão, o seu dedo, né? Aí tira a pele, aquilo fica fere, aquilo machuca, muitas vezes sai sangue e tal, mas com o tempo aquilo sara, né? Uma outra camada surge ali e depois pode ser até que fique uma cicatrizinha e tal, mas fica sarado. É assim a nossa vida espiritual, né?
Então, tanto a palha como a casca, né, eu estou me referindo ao trigo, foram necessárias para nos proteger das rudezas dessa vida, né? Antes que Deus nos use, né, nós vamos passar por um tempo de peneiração. Quando nós olhamos lá em Deuteronômio 8, nós vamos ver ali que Deus ele fala, né, que testou, levou por 40 anos, né, te levei, te testei, te provei para saber o que estava no teu coração, mas ele diz assim, mas não se envelheceram as tuas sandálias, nem se rasgaram as tuas roupas, né? Mas eu te levei nesses 40 anos pelo deserto para te testar, para te provar, né? Para no final te fazer bem. Então nós vamos passar sempre por um tempo de peneiração, né? A casca natural de Pedro, aquela casca humana, aquela casca da sua natureza carnal, era a presunção, era o orgulho, né? Os sucessos iniciais dele, né, como líder e tudo mais. Isso é uma questão que envolve todos os homens, né? Quando adquirem uma posição, uma liderança ou uma influência, né? É preciso cuidar muito, ter muito cuidado para não deixar essa casca, né, de presunção e orgulho tomar conta. Então nós vemos que Deus nunca vai poder confiar o seu reino a alguém que não tenha removido essa casca, quebrado essa casca, porque o orgulho é em si a armadura das trevas, né? Assim como nós temos a armadura de Deus, o inferno também tem a sua armadura, a mentira, o orgulho, a soberba, né? Então Satanás ele pede permissão para atacar Pedro e Jesus diz, né, você pode peneirá-lo, mas você não vai destruí-lo, assim como Deus falou para o diabo no caso de Jó, né? Você pode tocar no seu corpo físico, tocar nos seus bens, mas não vai tocar na sua alma nem no seu espírito, né? Então a batalha contra Pedro, ela foi tremenda, mas havia uma medida, né, e essa medida serviu aos propósitos de Deus, né? Então Pedro estava ignorante dessas áreas em trevas que havia nele. Esse é o aspecto que muitas vezes nos foge, né? Nós somos ignorantes. Por isso é que Davi, em determinado momento, ele diz, Senhor, sonda-me e conhece-me, vê se há em mim caminhos que são maus e me conduz nos teus caminhos. Porque nós temos às vezes dificuldade. Por que nós temos essa dificuldade? Porque o inimigo, quando ele consegue entrar numa região de trevas em nós, ele camufla, ele se esconde, ele tem aquela capacidade, né, de tapar aquilo ali, de esconder aquilo ali. Então aquela ignorância deixou Pedro exposto ao ataque e nos deixa expostos ao ataque quando nós também temos essas coisas dentro de nós, né? Mas o Senhor, ele pergunta nessa manhã se nós conhecemos, né, onde nós somos vulneráveis, né? Se nós estamos conscientes daquilo que compõe a nossa humanidade, a fraqueza, né? E Jesus ele não nos quer ignorantes das nossas necessidades ou das nossas realidades, melhor dizendo, né? De fato, quando ele revela o pecado em nossos corações, é para que poder destruir essas obras do mal, né? Poder quebrar essas maldições, né? Por isso que diz que todas as maldições foram cravadas na cruz, foram levadas, transformadas, né, na cruz. E nós precisamos entender que a maior defesa contra o diabo é manter o nosso coração em Deus, né? Diante de Deus. Quando o Espírito Santo ele nos mostra alguma área que precisa de arrependimento, nós precisamos vencer o instinto, né, e nos defender. Então nós precisamos silenciar o pequeno advogado, né, que tem dentro de nós e que se levanta, né, naquele quartinho escuro das nossas mentes, contestando, porque é difícil, né? Meu cliente, esse advogado, ele vai dizer, meu cliente não é tão mal assim, né? Eu não sou tão mal, eu tenho, Deus sabe, né? Eu tenho essa questão, mas eu sou temente ao Senhor, eu sou servo do Senhor. Então esse é o grande problema. Nós precisamos saber que o nosso advogado de defesa, né, ele é aquele que é Jesus Cristo. Ele vai nos defender
até o dia da nossa partida, né? E Ele está constantemente intercedendo por nós. Então, se nós ouvirmos, né, o que esse advogado interior, que somos nós mesmos, né, se nós escutarmos a Ele, nós nunca vamos perceber o que há de errado em nós, né? E nem vamos enfrentar aquilo que precisa ser mudado. Esse é um campo de batalha. Essa é uma região de trevas em nós. Então, para vencer na batalha, o seu instinto de autopreservação, ele precisa, ou seja, quando eu digo você, eu digo a mim também, nós precisamos nos submeter a Jesus, porque Jesus é o único capaz, né, de deter toda a obra, né, maligna e de fazer recuar toda a região escura que possa haver no nosso coração. Nós não podemos nos engajar, ou nós não podemos pensar que podemos combater o bom combate sem receber, né, de Deus a orientação, né? Quando nós olhamos Tiago capítulo 4, no verso 6, né, então diz lá que Deus ele se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes, né? Deus ele realmente se levanta contra o orgulho, né, e concede graça aos humildes. Então nós temos que ter essa humildade. Deus ele se opõe a esse orgulho, e esse versículo é um versículo muito importante, porque nós somos orgulhosos, né? Para nos humilharmos, nós temos muita dificuldade, né, de admitir que estamos errados muitas vezes, né? Então Deus ele se opõe a nós, né? E Tiago lá no capítulo 4, verso 7, ele diz, olha, submeta-se a Deus, né? Você precisa se submeter a Deus. Submeter-se a Deus é quebrar a casca, né? É tirar essa casca, essa parte que tapa, né, o nosso interior, né? E geralmente nós vemos este verso isoladamente como um momento de batalha espiritual, mas ele num contexto maior, né, é arrependimento, né, é humilhação. Submeter-se a Deus, você precisa quebrantar-se. Você precisa reconhecer, né, que tudo que compõe a tua existência precisa de Jesus, precisa mais de Jesus. Então é um momento de possuir um coração limpo, é um momento de possuir uma região interior, um campo, né, totalmente limpo, preparado, né, por Jesus, para que o diabo ele tem pavor a isso, né, para que ele fuja de nós. Então nós precisamos ir além da submissão indefinida ou definida por Deus, né? Nós precisamos submeter a área exata da nossa batalha pessoal a Ele. Quando nos levantamos contra o poder do diabo, saiba de uma coisa, o diabo se levantará contra nós, né? Mas o que vai nos defender? É um coração limpo, é um coração submisso a Jesus. E aí entra a armadura de Deus, né? A fé, enfim, nós precisamos ter o Evangelho, as sandálias do Evangelho e da paz, e enfim, cinturão da justiça. Então há um princípio que se repete nesse livro, que é importante que nós saibamos, que nós entendamos e apliquemos esses princípios para a nossa vida cristã, para a nossa vida futura na batalha espiritual. E esse princípio em que diz que a vitória ela começa com o nome de Jesus nos nossos lábios, né? Mas ela não será consumada até que a natureza de Jesus esteja no nosso coração. Quando nós dizemos que somos de Jesus, né, ali começa o começo de um novo tempo, é o começo, né, de uma batalha, né? No mundo tereis aflição, né? Aquele que quer vir após mim sofrerá perseguição. Então começa uma batalha. Mas uma coisa é estar com Jesus nos lábios e outra coisa é estar com Jesus no coração. Nós precisamos entender que a continuidade dessa batalha ela vai terminar com Jesus no coração. Então essa regra se aplica a toda a etapa da luta espiritual. Na verdade, Satanás ele vai ter permissão de vir contra toda a área fraca, né? Mas quando ele encontra a dimensão interior repleta do poder de Deus, né? E aí nós temos que perceber que a única resposta de Deus
que nós precisamos ter é buscar termos a semelhança de Cristo na nossa vida, é quando nós conseguimos nos apropriar não só do nome de Jesus, mas também nos apropriarmos da sua natureza, né? Viver a vida dele, aquilo que nós ministramos na palavra de quarta-feira, né? Beber do seu sangue, tomar a vida de Jesus, né? E aí então o diabo ele vai se retirar. Então Satanás ele não vai continuar o seu ataque se as coisas que ele lançou para destruir a nossa vida, né, estejam agora anuladas, né, pelo poder de Cristo operando para nos aperfeiçoar. Então o resultado da experiência de Pedro foi que depois de tudo que ele passou, né, nós vemos ali Pedro no dia de Pentecostes, quando Deus ele usa Pedro outra vez para a cura de um coxo, né? Aquele Pedro, aquele mesmo Pedro soberbo, orgulhoso, quando nós lemos lá em Atos capítulo 3, verso 12, ele responde, né? ele naquele momento ele falou à multidão, ele cura o enfermo, o coxo, e ele fala à multidão lá no Atos capítulo 3, verso 12: por que vocês estão olhando para nós, como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? Então a vitória de Pedro sobre o pecado e o diabo começou com o nome de Jesus nos seus lábios e foi consumada pela natureza de Jesus no seu coração. As trevas em Pedro elas foram dissipadas pela luz. O orgulho em Pedro foi substituído por Cristo. E Satanás teme a vitória, a virtude do Espírito Santo em nós. Ele tem horror, ele odeia a humildade. Então quando os cristãos, quando nós nos ajoelhamos em humildade, em rendição ao Senhor, em alma levada, né, à presença de Deus, o diabo ele treme. Ele treme diante da humildade porque foi nessa área que ele caiu. Com quem realmente ele trava essa luta? Com aqueles que são realmente, vamos dizer assim, resistentes a se humilhar. Então nós vamos lembrar, por exemplo, que lá quando o homem pecou lá no paraíso, né, isso é uma coisa muito interessante, nós sabermos assim como linguagem, como figura de linguagem, quando o diabo foi tentar e conseguiu levar o homem ao pecado, o julgamento de Deus contra o diabo foi o quê? Foi qual? Olha, a partir de hoje tu comerás o pó, né? Tu te rastejarás e comerás o pó. E ao homem que Deus disse? Tu és pó, né? A essência da tua natureza carnal é pó. Então eu entendo que de tudo que seja carnal, tudo que seja material é pó. E nós precisamos entender essa ligação. Satanás ele se alimenta da nossa natureza carnal, que é pó. A partir de hoje tu te rastejarás sobre o teu ventre e comerás o pó. Então ele come daquilo que nós negamos a Deus. Satanás come daquilo que ele se apropria, né, indevidamente em nós, que pertence a Deus. Então por isso que a fonte de muitos dos nossos problemas e opressões, ela muitas vezes não é demoníaca, mas é carnal, né? Como eu sempre disse, Satanás tenta sempre trazer as lutas para o nível da carne, porque ali nós perdemos sempre e ele ganha, né? Então a nossa vida carnal tem áreas de ação do diabo, né? Ele tenta buscar essas áreas da família, áreas do casamento, áreas do trabalho, do relacionamento. Estas áreas elas oferecem a Satanás uma avenida de acesso para ele trabalhar, porque muitas vezes são nessas áreas em que essas regiões escuras em nós elas prevalecem, o egoísmo, o orgulho, a soberba, né? Então para minar os nossos corações e neutralizar o nosso andar com Deus, Satanás ele vai buscar essas áreas. E é o nosso sentido exagerado de autojustiça, né, muitas vezes, é que nos impede de nós nos olharmos honestamente. Nós sabemos quem está em nós, mas precisamos saber o que está em nós, né? Quando nós dizemos maior é o que está em mim do que o que está no mundo, nós sabemos que Cristo está no nosso coração, mas nós precisamos saber não é quem, é o que. Muitas vezes existem coisas escondidas, né? Se nós quisermos ser vitoriosos nessa luta contra o diabo, nós precisamos discernir o nosso interior. Então nós precisamos ser específicos quando nós nos submetemos a Deus. Nós não podemos racionalizar nossos pecados e falhas, né?
O sacrifício de Cristo é um abrigo perfeito da graça. Ele capacita todo homem a olhar honestamente para as suas necessidades. Então nós precisamos ser honestos com Deus, né? Ele não vai se chocar com os nossos pecados. Deus, ele nos amou sem restrições, mesmo quando o pecado era total em nós, né? Muito mais, ele vai continuar nos amando quando nós buscamos a sua graça para nos livrar de toda a iniquidade. Então, antes de nos lançarmos em uma luta agressiva contra o diabo, ou até mesmo de repreender o diabo, né, nós precisamos reconhecer que muitas das nossas batalhas, elas são meras consequências das nossas próprias ações, né? Para guerrear com vitória, para alcançar a vitória, nós temos que separar o que é da carne e o que é do diabo, né? Vou dar um exemplo disso. Uma pessoa, isso é uma parábola, né? Um paralelo que eu achei muito interessante. Uma pessoa que morava num sítio diz que lá havia um cardeal. Cardeal é um pássaro muito bonito, e ele tinha feito um ninho numa árvore perto da casa dele. E os cardeais, eles são pássaros muito territoriais. Eles lutam contra outros pássaros que se aproximam, né, contra até outros cardeais, né, mesmo da sua própria espécie, né? E essa pessoa disse que ele tinha um carro, e que tinha para-choques cromados, e ele cuidava muito bem desses para-choques, eram brilhantes, para-choques brilhantes, e de vez em quando ele olhava e ele via o cardeal atacando o para-choque. Interessante, né? O cardeal ficava voando em volta do carro, atacando o para-choque. Por quê? Porque ele olhava o seu reflexo, né, no para-choque, e pensava que era uma outra ave. Interessante isso. Então, certo dia, quando ele viu mais uma vez esse cardeal fazendo isso, ele pensou assim: mas que pássaro ingênuo, né? Está atacando o para-choque, mas ele não sabia que ele estava atacando o para-choque porque ele via ali a imagem, né, de um outro pássaro, que era ele mesmo, o reflexo dele mesmo, né? E aí então, quando eu soube dessa história, imediatamente o Senhor falou o meu coração. É assim também com muitos, né, dos seres humanos, né? Os seres humanos, eles enxergam inimigos quando esses inimigos na verdade são reflexos deles mesmos, né? Então, antes de qualquer estratégia para atacar Satanás, nós precisamos ter a certeza de qual é o nosso real inimigo, né? Não é, às vezes as coisas não são só o inimigo, só Satanás, né? Às vezes somos nós mesmos. Eu já disse aqui que o maior inimigo, né, que nós temos somos nós mesmos, né? Então nós precisamos perguntar coisas que nós muitas vezes insistimos, né, em dizer que não, insistimos em dizer que é o diabo, são coisas do diabo, mas às vezes são coisas geradas em nós e que permanecem em nós. Então as coisas que nos oprimem hoje, né, não são coisas que vêm de fora, mas as coisas que estão dentro, né? Então nós precisamos urgentemente, né, entrar em acordo, né, com o nosso adversário, como diz a palavra de Deus, né? A palavra de Deus no Evangelho, Jesus disse: olha, se tu tens um adversário, se tu tens alguma coisa contra ele, vai lá e entra em acordo direto com ele, né, para que ele não te leve ao juiz. Mas isso é um assunto que nós vamos ver na próxima aula, no próximo domingo. Nós vamos ver como é que isso acontece, né? Como é que isso ocorre, como é que isso vai fazer com que nós possamos desenvolver da melhor maneira possível essa batalha, né? Esse momento de batalha. Amém? Graças a Deus. Eu espero que você tenha gostado dessa primeira etapa. Tem muitas coisas ainda para vir. Nós vamos falar sobre o campo espiritual, nós vamos falar sobre uma série de coisas, fortalezas interiores, conhecer essas fortalezas, saber como tratá-las, né? Tudo isso virá através desses estudos bíblicos. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu quero orar nesse momento, vamos falar com o Senhor. Pai querido, Pai amado, louvo o teu nome, te agradeço por esse domingo maravilhoso que o Senhor está nos concedendo. Agradeço ao Senhor por essa oportunidade de estarmos, Senhor, desfrutando desta mesa, Senhor, deste pão, Senhor, deste alimento que é a tua palavra. E eu quero te pedir, Deus, que o Senhor possa gravar em nossos corações,
Senhor Deus, Pai querido, esse ensino, esse princípio, para podermos resistir, Senhor, e podermos, Senhor Deus, discernir de forma correta as coisas que se levantam muitas vezes na nossa vida espiritual e, por consequência, Senhor Deus, trazem prejuízo à nossa vida física, à nossa vida que nós vivemos aqui nessa terra. Abençoa os teus filhos nesta manhã, abençoa a tua igreja, nos cobre com teu sangue, nos prepara neste dia, Senhor, para andarmos, Senhor Deus, firmes e atentos às astutas ciladas do diabo. Senhor, que não haja em nós nenhuma dimensão de treva, nenhuma outra luz que não seja a tua luz, Senhor, o teu poder em nós. Senhor, abençoa-nos, leva-nos assim, Pai amado, cada vez guardados debaixo do teu poder, da tua graça. Abençoa, Senhor, nesse momento que estamos passando, de dificuldades, de isolamento. Senhor Deus, nos dá capacitação e resistência, nos dá aproximação espiritual pela tua presença em nós, nos dá resistência. Senhor, confirma, Senhor, o fundamento da fé em nós. Senhor, que nós estejamos sempre, Senhor, aos teus cuidados, louvando e glorificando o teu nome. Assim, Senhor, eu oro, agradecendo ao Senhor por esse momento e abençoando o teu povo, em nome do Senhor Jesus. Que a graça redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as divinas e as maravilhosas consolações, a comunhão com o Espírito Santo de Deus, esteja sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã. Assim eu te abençoo, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e que todos digam amém, amém e amém. Logo mais nós temos as nossas reuniões de departamento, às 6 horas, e às 19 horas o nosso culto de celebração ao Senhor e de ministração da palavra. Claro, também de oração. Eu quero lembrar aos irmãos que permaneçam firmes, fiéis ao nosso relógio de oração. Temos aí irmãos que estão ainda passando por lutas, alguns já se recuperaram pela glória de Deus, graças a Deus, né? Mas nós temos aí irmãos que estão precisando ser cobertos de oração. Orai uns pelos outros para que sareis. Amém? Até lá.